Salve curiosos, salve curiosas, me chamo Victor e sejam muito bem-vindos aqui no Fita Futebolística. E no vídeo de hoje eu falo sobre campanhas da Libertadores de times brasileiros que você não lembrava. Equipes que se classificaram de forma heróica para a disputa do torneio mais importante de clubes das Américas, muitos times que aprontaram contra gigantes aqui do nosso continente, que você talvez não se lembre, um ou outro talvez você se recorde, por isso eu trago para você nesse vídeo estas campanhas históricas. E dito isso, bora pro vídeo! E o Bahia tem 3 participações na Copa Libertadores. Sim, o tricolor baiano inclusive foi a primeira equipe brasileira a disputar o torneio, foi o campeão brasileiro em 1959, daí teve a oportunidade de representar o Brasil na primeira edição de Libertadores em 1960. A segunda participação no tricolor de aço foi em 1964, quando foi vice-campeão brasileiro contra o Santos de Pelé, sendo que além de ser campeão nacional, o Santos conseguiu a vaga por ser o atual campeão da Libertadores. Daí o Bahia se classifica junto com o Alvinegro Paulista e a terceira e última participação no torneio ocorreu em 1989, na qual o Bahia conquistou o Brasileirão de 88. E uma campanha de destaque do Bahia na Liberta foi em 1989, quando o tricolor se classificou em primeiro na fase de grupos, inclusive na frente do Internacional, conseguiu avançar nas oitavas contra o Universitário do Peru, mas acabou eliminado nas quartas para o Inter. E os destaques do Bahia na Libertadores são as 2 vitórias contra o Internacional nesta mesma campanha de 89, no caso 2-1 fora de casa e 1-0 na fase de grupos ainda, e uma goleada contra o Atlético Táchira por 4-1. E partindo para Pernambuco, para falar da campanha do Náutico. O Alvirrubro tem apenas uma participação na Libertadores, que ocorreu em 1968. O Náutico acabou sendo vice-campeão brasileiro em 1967, garantiu a vaga à Liberta. O Náutico até que fez uma boa fase de grupos com o Palmeiras, tinha tudo para se classificar junto ao Alviverde, porém, na vitória contra o Deportivo Português por 3-2, o time acabou fazendo uma substituição a mais do que era permitido à época. No caso, era apenas uma que podia ser feita, o Náutico fez uma a mais, isso deu um problema, e o Timbu perdeu os pontos da vitória e foi eliminado. No caso, parecia até ser um grupo bem fácil, tinha tudo para Náutico e Palmeiras se classificarem juntos. Infelizmente, essa alteração a mais deu problemas para o Timbu. E os destaques do Náutico na Liberta são as 2 vitórias contra o Deportivo Galícia por 1-0 e a vitória que tirou os pontos do Náutico contra o Deportivo Português por 3-2. E partindo para o interior paulista, eu falo agora do Guarani. O Bugre tem 3 participações na Libertadores. A primeira classificação à Liberta veio no título brasileiro de 1978, um histórico campeonato conquistado pelo Guarani, que deu vaga à Liberta de 79. A segunda classificação veio de um vice-campeonato no Brasileirão de 86, indo disputar a edição de 87. E a última participação do Bugre foi sendo vice-campeão brasileiro de novo, só que dessa vez em 87, para a disputa em 88. E uma campanha de destaque do Bugre foi logo a primeira, em 79. Um timaço que tinha na época com Zenon, Bozó, Careca, Renato Pé Murcho. O time de Campinas até que se classificou em primeiro no mesmo grupo do Palmeiras. Nesse caso, o regulamento de classificação era diferente, existia essa obrigatoriedade de ficar em primeiro para passar de fase, e foi o que aconteceu com o Guarani, que se classificou direto para as semifinais, que também naquela época era diferente, as semifinais eram em fases de grupos, sendo que quem passasse em primeiro seria finalista. Infelizmente acabou não sendo o caso do Guarani, o Bugre acabou ficando em segundo e desclassificado. Olha, meu, faltou pouco para o Guarani jogar uma final de Liberta. Já pensou? O Guarani tem algumas vitórias em destaques na Libertadores, que são as goleadas contra o Alianza Lima por 3-0 e contra o Palmeiras fora de casa por 4-1. E já na Liberta de 88, o Bugre tem 2 goleadas bem lembradas até hoje. Um 6-1 contra o Universitário e um 4-1 contra o Sport. E mais um time presente aqui no vídeo vem do Rio de Janeiro. Estou falando do Bangu, que teve apenas uma participação na Libertadores. Uma participação não tão bem lembrada assim. Foi na edição de 1986. A temporada anterior, o Bangu acabou com o vice-campeonato em 1985, numa final dramática contra o Coritiba, acabou perdendo nos pênaltis o Brasileirão, mas ainda assim conseguiu uma vaga para o torneio continental, sendo que, como eu falei, a campanha do Bangu não foi a das melhores,
Aliás, é a pior campanha de um brasileiro na Libertadores, até porque ele não venceu. O Bangu saiu com 0 vitória da Liberta. Nada. Até fez um jogão histórico contra o Deportivo Quito em pleno Maracanã. A equipe carioca até saiu perdendo por 2-0, foi em busca da virada, mas acabou levando empate no final. O jogo terminou 3-3, sendo que nesta partida o Bangu já estava eliminado da Libertadores. E mais um detalhe para ficar ainda pior: o público do Maraca nesta partida foi péssimo, de apenas 148 pessoas. Desmotivação total, meus amigos. Existem até alguns fatores que explicam esse péssimo desempenho do Bangu na Liberta. Falta de planejamento, um certo desprezo ao torneio, jogar na altitude do Equador contra Deportivo Quito e Barcelona de Guayaquil. Algo que pegava muito e dificultava para o Bangu era quando o ponta Marinho jogava mal, ele era o craque do time, então se o Marinho vai mal, o resto do time acaba indo mal junto. As teimosias do gestor do clube, que era o Castor de Andrade, enfim, muitas coisas erradas acontecendo ao mesmo tempo no Bangu. Mas a equipe lembra com carinho até hoje a sua única participação na Copa Libertadores. Opa, peraí, antes de continuar com mais campanhas históricas, eu tenho algo para te pedir. Você já é inscrito no canal? Ainda não? Então clique no botão de inscrever-se, é de graça e tem vídeo bom toda semana sobre histórias e curiosidades do futebol. Aliás, eu tenho uma meta aqui no canal de chegar aos meus primeiros 1000 inscritos e você pode fazer parte desta história. E se está gostando do vídeo até aqui, já deixa o seu like e bora continuar que tem mais campanhas pela frente. Bora! E partindo para a região sul do Brasil, para falar do Coritiba. O Alviverde, o Coxa, tem 2 participações na Libertadores. A primeira participação foi em 1986, chegando ao torneio como campeão brasileiro em 1985, batendo o Bangu fora de casa, no Maracanã lotado, nos pênaltis. E na edição de 2004, quando terminou em quinto no Brasileirão de 2003. O Coxa acabou ficando com uma vaga a mais porque o Cruzeiro, além de vencer o Brasileiro, acabou conquistando a Copa do Brasil e o Coritiba acabou não conseguindo desempenhar bem nas 2 Libertadores que disputou. Até porque tanto em 1986 quanto em 2004, o Coxa amargou 2 eliminações na fase de grupos. É uma pena, o time não conseguiu nem disputar sequer no mata-mata. Até que o Alviverde tem alguns destaques legais na Libertadores, que são vitórias contra o Deportivo Quito por 3-1 e contra o Bangu por 2-0, ambas em 1986, e em 2004, diante do Sporting Cristal e Rosário Central, ambas por 2-0. A campanha que falo é a do Paraná Clube, que se classificou à Libertadores de 2007 após um 5º lugar no Brasileirão de 2006. O tricolor da Vila fez uma boa primeira fase, deixando o Cobreloa para trás, daí passou em segundo na fase de grupos com o Flamengo, até que teve um bom desempenho, porém acabou caindo nas oitavas para o Libertado Paraguai. E um destaque interessante do Paraná Clube nesta Libertadores foi uma vitória fora de casa por 4-2 contra o extinto União Maracaibo da Venezuela. E continuando no sul do Brasil, porém em outro estado, agora Santa Catarina, eu falo do Criciúma, que tem apenas uma participação na Libertadores, porém foi até uma campanha incrível. O Carvoeiro, que na temporada anterior conquistou a vaga à Liberta por ser o campeão da Copa do Brasil em 91, um time comandado pelo técnico Felipão. Como eu disse, o time até que fez uma boa campanha, porque ele passou em primeiro na fase de grupos. Detalhe, esse grupo era com São Paulo de Telê, meu. Daí em diante o Carvoeiro passou pelo Sporting Cristal nas oitavas, porém acabou parando nas quartas para o mesmo São Paulo. O tricolor que naquela época começava uma expansão internacional, até porque foi campeão da Libertadores daquela edição e levou o tão sonhado Mundial de Clubes. E o Criciúma tem destaques impressionantes nessa Liberta, até porque na estreia teve que enfrentar o São Paulo de Telê jogando em seus domínios e não quis nem saber, meu, meteu 3-0 fora o baile. Lembrando que era aquele timaço, como eu falei, comandado por Tele Santana, com Raí e companhia. Existia esse certo desinteresse do São Paulo, aí depois o time se organizou ao longo da competição e foi buscar o título inédito. Mesmo assim, é um placar memorável, na memória da torcida carvoeira até hoje. E a outra goleada foi de 5-0 contra o San José, fora o baile. O time da vez vem de Caxias do Sul. Estou falando do Juventude. O Ju tem apenas uma participação na Copa Libertadores.
O Jaconeiro conseguiu a vaga por ser o campeão da Copa do Brasil em 99 contra o Botafogo no Maracanã. Daí garantiu a vaga para a Liberta de 2000, sendo que o Ju teve uma campanha bem precoce, até porque ele ficou em terceiro na fase de grupos, foi eliminado, caiu no mesmo grupo do Palmeiras, mas até que tem um destaque positivo, que é uma goleada contra o The Strongest por 4-0. Fala agora do Goiás. O time esmeraldino, que tem apenas uma participação na Libertadores. Ele se classificou em terceiro no Brasileirão de 2005, teve a chance de disputar a Liberta em 2006 e até que como estreante o Goiás se saiu muito bem, porque ele passou da primeira fase, foi disputar a fase de grupos e se classificou como líder. Chegou com moral nas oitavas, porém tinha pela frente o tradicionalíssimo Estudiantes e infelizmente não deu para o esmeraldino, até porque na ida o time perde por 2-0, tentou buscar uma virada no Serra Dourada, o time até que venceu por 3-1, mas o golzinho dos argentinos fez toda a diferença. Infelizmente o esmeraldino deu adeus à competição ainda nas oitavas. Ficou no quase a vaga para as quartas, né? Até que o Goiás aprontou bem nessa Liberta, porque goleou por 3-0 o Deportivo Cuenca e também por 3-0 o tradicional News Old Boys. News Old Boys da Argentina. Vai brincando com o Verdão. E uma grande vitória contra o Estudiantes, conforme eu falei, por 3-1. O time que fala agora é o Sport, que tem 2 participações na Libertadores. O Leão garantiu sua primeira classificação ao torneio em 1988, quando foi campeão brasileiro em 1987, e a segunda e última participação foi por meio da histórica conquista da Copa do Brasil de 2008 contra o Corinthians, dando vaga à edição de 2009. E uma campanha de destaque foi em 2009, na qual o rubro-negro passou em primeiro na fase de grupos, venceu 4 jogos, empatou 1 e perdeu apenas 1. Como eu falei, o Leão da Ilha teve um excelente desempenho num grupo difícil com LDU Quito, Colo-Colo e Palmeiras. E um pequeno detalhe, a LDU era o atual campeão da Liberta, tá? Essa missão não pareceu nem um pouco difícil, até porque o time, como eu falei, terminou em primeiro colocado, avançou para as oitavas e tinha pela frente o Palmeiras, com quem dividiu a fase anterior. O rubro-negro perdeu na ida por 1-0, mas foi valente, brigador até o final e garantiu o mesmo placar jogando numa Ilha do Retiro abarrotada. Igualou a vantagem do Palmeiras, também fez 1-0 e levou a decisão da vaga às quartas para os pênaltis. Só que tem um porém, o Sport não contava com o excelente desempenho do Marcão. Sim, São Marcos pegou 3 pênaltis. Naquele dia ele estava inspirado, e quando se trata de Libertadores, esquece. O cara tá on. As 3 incríveis defesas de Marcão garantiram a vaga palestrina às quartas de final e o Sport ficou no caminho após perder nos pênaltis por 3-1. Sendo que alguns jogos em destaque, o Leão tem boas lembranças, partidas memoráveis, como uma goleada em cima do Alianza Lima por 5-0 na campanha de 88 e 2 vitórias contra o atual campeão da Liberta, LDU Quito, batendo na equipe equatoriana por 2-0 na Ilha do Retiro e jogando fora de casa na altitude por 3-2 de virada. E uma vitória histórica contra o Colo-Colo em pleno Monumental Davi Arellano por 2-1. O time que fala agora vem de Jundiaí, e vocês sabem de quem estou falando, do Paulista. Conquistou sua vaga para a Libertadores de 2006, sendo o grande campeão da Copa do Brasil de 2005, contra o Fluminense em São Januário. O Galo da Japi chegou empolgado, afinal era a primeira participação da história do clube num torneio tão importante quanto a Libertadores. Porém, a equipe de Jundiaí não teve um bom desempenho, ficou como lanterna na fase de grupos, conquistou uma vitória em apenas 6 jogos. Mas essa vitória que conto não foi qualquer uma não, viu? O Galo da Japi bateu na cara do River Plate em pleno Jaime Sintra. Sim, meu amigo, o Paulista teve a coragem, jogou pra cima e venceu o temido River por 2-1. Jogo esse que é lembrado pelos torcedores até hoje. E pensa só, uma equipe do interior de São Paulo, que nunca disputou até mesmo competições como a Copa do Brasil no ano anterior, foi campeã, no ano seguinte chega a Liberta, totalmente empolgada. A vaga não veio, mas essa vitória contra o gigante River Plate
é sensacional. O time do vídeo agora é o Santo André, que tem apenas uma participação na Libertadores, conquistou a vaga após se tornar campeão da Copa do Brasil em 2004, um título muito lembrado até hoje, contra o Flamengo em pleno Maracanã. Aí o Ramalhão vai para 2005 disputar a Liberta. O Santo André até que tentou se classificar para as oitavas, mas por um ponto de diferença quem acabou passando foi o Palmeiras. E o time do ABC infelizmente foi eliminado. E tem alguns destaques bem interessantes do Santo André na Liberta, que foi uma vitória contra o Palmeiras por 2-1 de forma heróica, inclusive a primeira vitória do time na competição, e uma sonora goleada de 6-0 contra o Deportivo Táchira. E continuando no ABC Paulista, veio uma campanha histórica pela frente. Até porque esse time, meus amigos, é histórico. Quase conquistou a América. Estou falando do Azulão, do São Caetano, que tem 3 participações na Copa Libertadores. A equipe do ABC se classificou pela primeira vez na Libertadores, sendo vice-campeão brasileiro em 2000, daí disputou a edição de 2001. A segunda vez foi logo em seguida, ele foi vice-brasileiro novamente em 2001 e foi disputar a Liberta em 2002. E a terceira e última vez que disputou a competição foi em 2004, quando ficou com a 4ª colocação do Brasileirão de 2003. Em 2002, o Azulão fez uma bela fase de grupos, se classificou em primeiro, um grupo com Cobreloa, Alianza Lima e Cerro Porteño. Daí ele avança às oitavas, enfrenta a Universidade Católica e após 2 empates dramáticos, o Azulão se classifica nos pênaltis e vai para as quartas de final. A caminhada do São Caetano segue e o adversário da vez é o tradicionalíssimo Peñarol. E mais uma vez, a vaga para a próxima fase foi decidida nos pênaltis, vencida pelo São Caetano por 3-1. E o desafio da semifinal era contra o América do México. O Azulão venceu na ida por 2-0, na volta acabou empatando por 1-1, e este empate garantiu a tão sonhada vaga para a final da Libertadores. E pensa só, por já ter chegado na final foi um feito e tanto do São Caetano, algo que não se imaginava. Olha só que incrível, que loucura que era esta época do Azulão. Este início do século XXI foi fantástico para o São Caetano. A missão era muito difícil, tinha um time muito tradicional pela frente, que era o Olímpia, em busca de um tricampeonato. Porém, o São Caetano foi aguerrido e venceu o primeiro jogo da decisão por 1-0. E detalhe, fora de casa, graças ao gol de Ailton. O sonho estava cada vez mais próximo, o impossível estava para acontecer. A partida do título era no Pacaembu, abarrotado, um clima imenso de expectativa de um título inédito, de uma equipe do ABC ser campeã da América e com muitas, mas muitas emoções reservadas para este espetáculo. As esperanças só aumentaram quando o Ailton abriu o placar, mas aí o time do ABC acabou se perdendo no jogo, o Olímpia acabou virando a partida, com gols de Córdoba e Baez, virada da equipe paraguaia e mais uma vez o São Caetano decidia sua vida na Liberta nos pênaltis. E o São Caetano foi mal demais nas cobranças, os paraguaios foram melhores e venceram por 4-2. Derrota traumática do Azulão no Pacaembu lotado e adeus ao sonho da tão cobiçada Libertadores. E já pensou se acontece do Azulão campeão, Como seria a final do Mundial de Clubes São Caetano e Real Madrid? Seria épico. A pena que não aconteceu. Mas, além da grande campanha de destaque que foi ser finalista da Libertadores, o São Caetano também tem jogos históricos, bons placares elásticos na competição, contra o Olmedo por 3-0 em 2001, um 4-0 contra o Alianza Lima, um 3-0 contra o Cobreloa e 3-0 de novo contra o mesmo Alianza Lima, na campanha histórica de 2002. E partindo para o norte do Brasil, eu falo agora do Papão da Curuzu. Paysandu tem apenas uma participação na Liberta, porém esta participação foi incrível. O Paysandu, que é o único time da região norte a disputar a competição, se classificou para a Libertadores após vencer a Copa dos Campeões em 2002, ao bater o Cruzeiro nos pênaltis. Daí o Papão vai disputar a Liberta de 2003 e até que o Papão chegou com moral na competição. Sabe por quê? O time passou em primeiro na fase de grupos. E um detalhe bem curioso, invicto, sendo que o grupo era bem complicado, com Cerro Porteño do Paraguai, Sporting Cristal do Peru e Universidade Católica do Chile.
times que costumam dificultar. O Paysandu estava bem empolgado, estava on naquele ano, chegou com tudo nas oitavas. Porém tinha uma missão difícil pela frente, para muitos considerada impossível, contra o temido Boca Juniors. Um timaço do Boca à época com Tevez, Esqueloto, Burdizo, Abondanzieri, comandados pelo incrível técnico Carlos Bianchi, muito acostumado a vencer a Libertadores. A parada parecia complicada, mas pro Paysandu até que foi de boa. O jogo da ida era em La Bombonera, aquele clima hostil, aquela festa imensa dos donos da casa, o de sempre, ainda mais quando tem time brasileiro do outro lado, que as coisas pioram pra valer. O Boca até que tentou vencer, mas o Papão da Coruzul estragou a festa dos argentinos, com o lendário gol do meia Yarley e todo o silêncio nas arquibancadas. O que falar, meus amigos? O Paysandu fez o mais complicado de tudo: bater o Boca em plena La Bombonera, algo considerado por muitos como um fator impossível de ser realizado. Ainda mais por uma equipe estreante que nunca tinha disputado algo parecido como a Libertadores. Logo de cara pega este gigante da América do Sul e apronta desse jeito. Então você pensa assim, expectativa alta para uma classificação jogando em Belém. O time chegou com um certo sonho de se classificar às quartas de final, mas deu ruim pro Paysandu. No Mangueirão lotado, com uma alta expectativa de classificação para a próxima fase, as coisas deram errado e infelizmente o Paysandu perdeu pro Boca por 4-2, dando adeus ao sonho de continuar na Libertadores. E realmente não tinha como, o Boca foi o campeão daquela edição, foi pro Mundial de Clubes, bateu no time do Milan nos pênaltis, foi campeão do mundo. E tem um detalhe bem curioso, que o Yarley, o algoz, o carrasco do Boca no jogo da ida, acabou sendo contratado pelo time argentino. Sim, Yarley foi campeão do mundo com o Boca. São coisas do futebol, né? Mas que fica na memória da torcida bicolor até hoje, este grande feito na Libertadores. Fica para sempre registrado esta marca histórica do Papão na competição continental mais importante de clubes. E aqui encerro mais um vídeo aqui no Fita. Agradeço por você que assistiu até aqui. Lembrando, se você gostou do vídeo, deixa aquele like maroto para ajudar o canal, para que outras pessoas aqui do YouTube possam conhecer o Fita. E se você gostou para valer mesmo aqui do canal, se inscreva, clica no botão de inscrever-se. A sua presença aqui é fundamental para que eu continue fazendo mais conteúdos a cada semana, histórias e curiosidades do nosso amado futebol. E peço também para que compartilhe o vídeo com aquele seu amigo, aquela sua amiga que gosta muito de futebol. Eu fico por aqui, um forte abraço e tchau! Te vejo no próximo vídeo!